Recording in progress. Boa noite a todos vocês, como é que vocês estão? Hoje nós vamos ler aqui o capítulo 2 de Naum, e se Deus quiser que a gente finalize hoje, a gente lê o 3 também, que está bem próximo, né? Falta bem pouquinho, esse aqui tem 13, só o outro é um pouquinho maior, mas vamos ver, como eu falei, 19, se Deus permitir, a gente finaliza esses 30, né? 30 e pouquinho, 33, sei lá, versículos hoje, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração e continuar aqui sobre Naum. Nós já falamos um pouquinho sobre o livro de Naum, né? Não sei se vocês se vocês lembram mais ou menos ou não, mas só para dar como é que fala? Só para dar um contexto para vocês, assim, mais ou menos, né? Tá passando na mesma época que a gente falou, né? Que é o julgamento de Nínive. E Nínive era a capital, tá? Do Império Assírio. Então a gente tem ali, depois que vocês lembram, né, do arrependimento de Jonas que aconteceu, a gente tem aí anos depois Nínive voltando ao pecado, né? E aí isso tudo tem datas, né? Que a gente mais ou menos entende, tá passando por aí cerca de 600 anos de Cristo, 600 e algo anos antes de Cristo. Então, obrigada, gente. O texto tá aí. Então, vamos lá. O que é importante a gente ver? Jonas estava anunciando o que? A misericórdia do Senhor. Voltem-se para mim, voltem dos seus pecados, voltem dos seus erros, voltem. E Naum veio para fazer o oposto. Enquanto a gente tem Naum complementando o livro de Jonas, né, que nós já falamos sobre isso, e Jonas anunciando, né, a misericórdia do Senhor, Naum está trazendo o julgamento, tá? Então é isso. Por quê? Porque a gente cai, o ser humano ele cai, ele não é uma coisa linear na vontade de Deus. O ser humano cai em trapaças do inimigo, o ser humano cai em distrações do mundo, o ser humano cai. Então tudo isso tem, como é que diz? Tem um efeito na nossa vida espiritual. Então por que é importante a gente vigiar? Por que é importante a gente estar sempre orando? Por que é importante a gente estar sempre levando a sério a palavra de Deus? Os mandamentos de Deus? Por quê? Porque é pro nosso próprio bem que a gente não caia. Que a gente não escorregue nessas armadilhas e a gente se afaste de Deus. E se afaste do caminho de Deus, né? Como, por exemplo, a gente ficou algumas lives distantes, então é ruim, porque aí a gente tem que relembrar um pouquinho, para que a gente não se perca, para que a gente, né, e a gente continuar nesse momento, assim, nesse né, lugar como é que fala? Nesse lugar de comunhão com Deus, né? Então é isso, esse contraste que a gente vê da misericórdia e do julgamento de Deus é uma coisa que faz parte do caráter dele, de quem Deus é. Ele não escolhe aplicar o juízo se tiver tudo bem, num lugar ótimo, numa vida ótima, na obediência. Você não vê as pessoas sendo obedientes e sendo disciplinadas, né? Então é isso, tá? Agora a gente vai fazer o capítulo 2 de Naum. Então vamos fazer a nossa oração primeiro. Pai, obrigada por nos colocarmos aqui unidos, por fazer com que a nossa semana ela já inicie abençoada neste período de comunhão com o Senhor. Obrigada pelo amor, obrigada pela misericórdia, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos abençoa de uma forma tão inesperada. Às vezes a gente, né, é o nosso dia, o ar que a gente respira, é o nosso alimento, mas tem muita coisa que acontece como milagres mesmo, pequenos milagres durante o nosso dia. Pequenos milagres que transformam a nossa vida, pequenos milagres que fazem a gente enxergar o Senhor em cada passo que nós damos, Senhor. Obrigada, Pai. Muito, 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 muito obrigada, Senhor. Hoje nós vamos ver capítulo 2 de Naum e eu peço para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe. Eu peço que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria, porque são atributos, são instruções, são
caminhos que nós pegamos para te encontrar mais e mais e mais, para chegar mais próximos de ti, mais e mais e mais. Então, que o Senhor possa nos guiar, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, hoje e sempre. Amém. Então vamos lá, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a palavra consagrada a Ele. Eu não fiz oração pedindo proteção espiritual, mas a gente vai fazer agora. Senhor, que também o Senhor considere nosso pedido da nossa proteção espiritual, nossa proteção física contra o inimigo, contra os ataques do inimigo, da nossa mente principalmente, da nossa vida e todos aqueles que nós amamos. Nós oramos por aqueles que necessitam da sua presença para transformação, para misericórdia e que nós possamos ser caminhos, nós possamos ser ferramentas na vida dessas pessoas, para nós também e para que eles também possam ser para outros, porque nós não temos uma fé egoísta. Amém. Vamos lá então. A queda de Nínive. O destruidor, desculpa, o destruidor avança contra você, Nínive. E aí você vê, eu não sei se vocês lembram, mas a gente já teve também este destruidor em Êxodo, né? Então, aqui, nós estamos vendo que Deus está aplicando juízo, nós já sabemos disso, tudo certo, tudo bem, mas é um aviso para eles se prepararem também. Ele está dizendo, olha, o destruidor está indo contra você, então se preparem. Se preparem. E esse destruidor especificamente, né? Eu falei sobre Êxodo, não é o mesmo, tá? Aqui a gente está falando da Babilônia. Esse destruidor aqui é a Babilônia, que é usado, né, como um instrumento de Deus para o juízo de Deus, ok? Mas ele também, eu falei do destruidor num sentido de juízo, que ele também passou no Egito, né, em Êxodo, ok? Então, aqui especificamente, a gente está falando da Babilônia. E aí ele fala, guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Então, essa parte de restaurar, isso é porque Israel e Judá, eles tinham sido muito humilhados pela Assíria. Então, Deus está mostrando para eles agora, inclusive com a videira, os ramos da videira e tudo mais, porque Israel ele é visto como uma videira plantada por Deus. E aí, se você volta lá em Isaías 5, a gente vê isso. Que Israel sempre foi considerado uma videira. Isso é bíblico, né? Não tem como a gente mudar, obviamente. Então, é isso que ele disse. Ele está restaurando de toda essa humilhação que eles passaram por conta da Assíria, tá bom? O escudo dos seus soldados é vermelho. Aliás, é vermelho. Os seus guerreiros se vestem de escarlate, que também é uma cor como se fosse um vermelho. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de junípero. Ou a Septuaginta, a versão siríaca, trazem os cavaleiros correm de um lado para o outro. Então, é como se a gente estivesse vendo essa descrição, assim, que Deus está mostrando visual, né, desse exército babilônico. Então, essa parte aqui, babilônico, vai ser o exército babilônico, como eles estão indo atrás deles, porque eles vão atrás deles, com tanque de guerra, com carros, né, como se fosse nosso tanque de guerra, cara. Com esses carros, que são como o tanque de guerra, vão aparecer com fogo, igual um fogo, vão ter... É uma linguagem apocalíptica, quase, né? Uma quase apocalíptica assim, mas para descrever qual é essa fúria que Deus, desse julgamento que Deus não vai deixar de fazer. É inevitável. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando.
Então, quando Deus fala sobre como é que fala? Quando ela fala sobre essa parte assim, né? Olha, vocês são, as tropas de elite de vocês são convocadas, elas são ótimas, etc, etc. Mas Deus fazem eles se lembrarem o tempo inteiro de que o pecado está neles, de que o pecado está entre eles, que eles não estão seguindo uma vida junto a Deus, né? Então eles tropeçam, e isso tudo, gente, é porque Nínive estava fazendo uma resistência, vou dizer assim, uma resistência contra Deus. Então eles se tornaram desorganizados, ineficazes completamente com todos os seus planos, com tudo. E aí esse tropeço vem dessa confusão toda. Porque quando você não está alinhado com Deus, o restante é confusão. Quando você não está alinhado com a vontade de Deus na sua vida, quando você não está alinhado na sua fé, quando você não está alinhado, só tem confusão. E a confusão não é gritaria, confusão não. Confusão vem em pensamentos, confusão vem em outras formas. E aí eles continuam. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba, ou seja, dissolvido, acabado. Aqui é mais uma coisa mais arqueológica mesmo, viu? Do palácio desabado e tudo mais. É uma coisa meio que histórica, arqueológica mesmo, porque Nínive, de fato, ele caiu. Metade, né? Assim, metade, mas parcialmente ali, digamos falando, eles caíram mesmo, porque teve uma enchente. E aí essa enchente rompeu todos os muros. E é bem legal, assim, a gente ver isso, né? Porque faz parte, obviamente, da história. Faz, claro. A gente precisa da história para comprovar a Bíblia, para ter como prova, sim, mas para ter como prova de fé, não, porque você não vê para crer, né? Você não deve. Poder você pode tudo, mas nem tudo convém. Então, essa queda, ela é literal mesmo, tá? Porque foi levado pelas águas todas dessa enchente que aconteceu, ok? E aí, essa parte do desabado, o palácio desabado é porque realmente o palácio foi levado. Então, isso aconteceu de fato. Está decretado. A cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens, tomadas como escravas, batem no peito, o seu gemer é como arrulhar das pombas. É o sofrimento que elas de fato estavam, né? Essas servas, por exemplo, que gemem, porque é uma dor de lamento, é como se elas estivessem em funerais, assim, então elas se batendo e tudo mais, para que a gente pudesse entender, desculpa, essa dor que elas estão sentindo, que eles todos estão sentindo nesse momento, né? Deixa eu ver mais aqui, peraí. As jovens tomadas escravas batendo no peito, seu gemer como a das pombas. Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando, ou seja, está esvaziando. Parem, gritam, mas ninguém sequer olha para trás, porque o pânico está tão grande que não tem mais ordem. Você pode ter lá o pânico deles, as enchentes, tudo acontecendo, e enquanto Deus está fazendo, as pessoas estão, não, parem, e aí não tem ordem, ninguém vai ouvir, ninguém vai parar, tá um caos, o pânico é muito grande, ninguém vai obedecer mais, e aí todos começam, obviamente, a salvar suas próprias vidas, saem correndo. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, não há fim para sua riqueza, está repleta de todo tipo de objeto de valor. Tá? Aqui confirma essa riqueza histórica de Nínive, que eles sempre foram, né? Riquíssimos. Então Deus está mostrando para eles aqui que isso aqui está confirmando essa riqueza deles, né? E foi, obviamente, tudo isso é registrado arqueologicamente, quando vocês quiserem, né, pesquisar no Google. Tem, assim, as inscrições que eles faziam, né, tem os tesouros, enfim, tudo isso. Mas Deus está dizendo que essa riqueza vai acabar, e acabou, e é isso mesmo que aconteceu. Então, o que acontece? Essa glória humana que a gente vê, esse luxo, etc., sem Deus, vai terminar em ruína, sempre, 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 sempre. Devastação, destruição, desolação. O coração se derrete, os joelhos vacilam, os corpos tremem, o rosto de todos empalidece.
Então aqui a gente está vendo, obviamente, metáfora que Deus está usando para nos mostrar, não é metáfora, né? Porque realmente isso aconteceu, mas Ele está mostrando toda essa destruição, mais do que física, material, mas emocional deles. Porque os joelhos não funcionam, eles tremem, estão nervosos, tudo treme, o rosto se empalidece. Então Deus está mostrando para eles que eles estão num terror. Eles estão passando por um terror. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seus filhotes, para onde iam o leão e a leoa, e os leõezinhos, sem nada a temer? Aqui, obviamente, Deus está dando uma metáfora para Nínive, porque eles se achavam invencíveis como leões, de fato, né? Então Deus está perguntando, e agora? Cadê a toca dos leões? Então Deus está ironizando. Deus tem humor, tá, gente? Não pensem vocês que ele não tem humor, porque ele tem humor. Olha como ele escreve as coisas. E ali ele tá. E não é a primeira vez que ele faz isso. Então agora Deus está falando para eles, não é no sentido ruim, maquiavélico, de usar esse sarcasmo. Deus está de fato ironizando por conta da arrogância deles. Então Deus está falando: cadê a sua arrogância agora? Cadê o seu poder? Cadê tudo que você mais gostava, mais queria, mais amava, mais cuidava, mais confiava? Porque vocês não confiavam em mim, você confiava na riqueza que vocês tinham. Cadê? Então é isso que Deus está perguntando para eles. Onde está o leão que caçava bastante para os seus filhotes, estrangulava os animais, suas leoas, enchiam a sua cova de presas, a sua toca de vítimas? Cadê? Eis que estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Julgamento direto de Deus, obviamente, porque a gente vê isso acontecendo. Deus está falando para eles na hora, olha só, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. É isso que a gente consegue enxergar. É um julgamento completo de Deus, dizendo: estou contra você. É isso, ponto. Último capítulo de Nínive, de Naum. Vamos ver se a gente consegue finalizar. Acho que sim, mas vamos lá. Ai da cidade sanguinária. O que é a cidade sanguinária? Nínive. Porque eles eram conhecidos por uma crueldade militar fora do comum. Eles eram cruéis, cruéis, cruéis. Então, cidade sanguinária é o título que Deus deu para eles. Ai da cidade sanguinária. Repleta de fraudes, cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Muito triste, porque eles faziam isso. Era muita mentira. Ah, o estalo dos chicotes. Vocês conseguem ver que Deus vê tudo isso que a gente faz de errado? E aí as pessoas dizem depois, se Deus existisse, isso não aconteceria? Você está vendo que depende de nós, seres humanos, de nos tratarmos melhor, de fazermos a diferença, que foi para isso que nós somos chamados, né? Vocês conseguem ver, ó, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos cavalos de guerra, cavaleiros que atacam, espadas reluzentes, lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente que tropeça neles. Isso aqui não é responsabilidade de Deus. As nossas escolhas trazem as nossas consequências. Então não vem de Deus os desastres acontecendo no mundo. Não vem de Deus o sofrimento acontecendo no mundo. Não vem de Deus, ele permite. Porque se você quer ir lá e fazer, você quer ir lá fazer, faça. Ele vai permitir quando ele quiser. Mas não se esqueça que ele tem consequência.
Tudo por causa das suas ações desenfreadas como uma prostituta atraente e mestra de feitiçaria, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Essa parte de feitiçaria, gente, é porque é o domínio espiritual falso, que é provavelmente a idolatria, encantamento que eles faziam, né? Tudo isso é o que a gente não quer para nossa vida, não pode para nossa vida. Por isso que é perigoso você passar a mão na cabeça ou você passar pano para a história de que tudo bem você ter várias formas de chegar a Deus. Tudo bem você... Não tem. Porque isso é um domínio espiritual negativo. É um domínio espiritual que não vem de Deus. É um domínio espiritual antibíblico. Não creia nisso. Só existe um caminho. Então, Nínive, ela é chamada de prostituta assim porque ela é atrativa, não sei o que, mas ela é muito perversa. Essa prostituição espiritual, né, e política, porque essas alianças corruptas que as pessoas fazem, manipulação religiosa que existe muito. Manipulação religiosa existe demais. Em todas as religiões, tá? A manipulação moral também. Então é um caos. Esse lugar é um caos. Eu estou contra você. Deus fala de novo, direto e reto, expondo publicamente tudo o que vai acontecer ali, falando: eu estou contra. Levantarei o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Jogarei coisas repugnantes sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que virem fugirão dizendo: Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas, o seu muro. Cuxe e o Egito eram a sua força ilimitada. Puti e a Líbia estavam entre os seus aliados. Então aqui Deus está mostrando para eles, mostrando para eles mesmo, né? Que era o que eles queriam, que era o que eles gostavam. A Cuxa é a Etiópia. Então ele estava dizendo para eles assim, que essas alianças que vocês tinham, cadê? Elas não vão proteger vocês mais? Essa coisa de quem lamentará, onde encontrarei quem console, essas coisas todas. Porque vocês são melhores do que as pessoas, do que eles, do que os outros. Ninguém vai lamentar por você, Nínive. É isso, Deus está mostrando que a reputação deles de violência, de opressão era tão grande que eles foram desprezados por todo mundo. Não tem mais nenhum aliado. Não tem mais medo dos outros. Os outros, aliás, não tem mais medo deles. Não tem mais nenhum aliado que interceda por eles. Acabou. Você também ficará embriagada. Irá esconder-se e buscará um refúgio para proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros, basta sacudi-las, e os figos caem em bocas vorazes. Por quê? As proteções, digamos assim, as defesas, digamos assim, de Nínive, são frágeis demais, é isso que ele está falando. Era só uma sacudida que a gente entende como se fosse invasão e tudo derrubava, tudo acabava, desabava. É isso que ele está falando. Ele fala, só uma sacudida. É só uma invasãozinha pequena que vocês, arrogantes, seriam terminados. Acabou, fim. Olhem bem para suas tropas, ou seja, olha para o seu povo, olha para vocês. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas, entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos.
porque Deus está mandando, ó, acabou. Se pressem. Ali o fogo consumirá vocês, e a espada a eliminará. Como gafanhotos devastadores, ela a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores. Multipliquem-se como gafanhotos migradores. Então, tem os mercadores. Pera. Cadê? Deixa eu ver onde eu acho. Migradores. Que mercadores, gente? Os migradores, os devastadores. Deus está mostrando para eles que, veja bem, aqui, obviamente, não está falando tá falando da Síria, está falando do império que eles tinham comercial muito gigante, né? Então, multiplique-se. Os comerciantes, tudo que ele está falando aqui especificamente é por isso. Porque mesmo que eles se multipliquem como essas pragas, que é o que Deus está mostrando, eles vão ser devorados como praga. É isso que Deus está mostrando para eles. Então, multiplique-se como gafanhotos devoradores, multiplique-se como migradores. Mas ele está dizendo, vocês vão ser devastados. Assim igual uma praga, vocês vão ser devastados. Você multiplicou seus comerciantes, tornaram-os mais numerosos que as estrelas do céu, mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país. E depois voam para longe. Então, esses aliados que eles tinham, estão fugindo deles, como gafanhotos. Acabou. Por isso que é importante a gente nunca virar as costas para... Sabe quando a gente tem, às vezes, um amigo, uma amiga, e eles estão tendo algum problema no relacionamento, digamos assim. Aí você vai lá e você... Como é que fala? Você instrui seu amigo, instrui sua amiga, fala, olha, acho que não é o caminho essa pessoa, não tá te fazendo bem. E aí, né, passa por tudo, etc, blá, blá, blá. Aí a pessoa, é verdade, não tinha que estar sofrendo assim. Mas e aí, por algum motivo, que não cabe a gente julgar, porque pode ser por diversas coisas e até padrões mesmo de patologias, a gente não pode julgar isso, mas a pessoa volta com aquela outra pessoa, seja o homem ou seja a mulher, não importa. Eles voltam. Aí sabe quando você fica com aquela cara de tacho? Você fala, nossa, eles voltaram, me dispus a contar, a falar, né, a aconselhar, e agora eles voltaram, poxa, isso aqui não é legal, tudo mais. Isso acontece quando a gente trai a confiança de Deus. Com eles aqui, é a mesma coisa. Eles confiavam nos egípcios, eles confiavam em todos os outros, eles confiavam na Síria, eles confiavam porque eles faziam essas alianças. Mas quando o bicho pega mesmo, é cada um por si, Deus por todos. Então, o que Deus mostra? O que Deus fala para eles assim? Confia em mim. Essas alianças de vocês não são boas. Essas alianças de vocês isso e aquilo. Eu tô aqui por vocês. Por quê? Porque toda vez que você receber um convite na sua vida que vai deixar Deus de fora, quando te abandonarem, a primeira pessoa que você vai querer dentro da sua vida é Deus. Então não traia a confiança de Deus. Não pense que você pode buscar Deus em diversas formas, diversas religiões, diversas atmosferas. Não traia a confiança de Deus que está sempre ali por você, que é fiel, que demonstra ser fiel, que diz ser fiel, que prova ser fiel. Porque igual nessas situações de nossos amigos, de pessoas que a gente conhece, você tá ali com aquele que te dá proteção, você tá ali com o dinheiro, você tá ali com o poder, você tá ali com suborno, você tá ali com coisas erradas. Mas quando esses aí fugirem, é só você e Deus. E para eles é isso. Você multiplicou seus comerciantes, tornaram-os mais numerosos que as estrelas do céu, mas como gafanhotos devastadores, eles devoraram o país e depois voam para longe. Seus guardas são como gafanhotos migradores, seus oficiais como enxames de gafanhotos, todas as pragas, e que se ajuntam sobre os muros em dias de frio. Quando o sol aparece, eles voam, mas ninguém sabe para onde. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, ou governantes. Os seus nobres
adormecem. O seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para sua chaga. A sua ferida é mortal. Quem ouve notícia a seu respeito bate palmas pela sua queda. Pois quem não sofreu pela sua crueldade sem limites? Então, a conclusão disso, gente, é que essa ferida é incurável. É o fim de Nínive, acabou, não tem mais. E Nínive se entristece com a queda, porque o ego ali, o poder deles, tudo aquilo, né? E ninguém ao redor deles, absolutamente ninguém fica triste. Por isso que ele diz aqui, quem ouve as notícias bate palmas pela sua queda. Você, Nínive, que está aí destruída, as pessoas estão comemorando, viu? Mas por quê? Porque eles machucaram tantas pessoas. A crueldade foi tão grande que quando o retorno chegou, as pessoas celebraram. As pessoas antes só tinham medo deles, mas elas celebram a queda deles. E aí, obviamente, Deus põe os pingos nos is, né? É isso. Finalizamos Nínive. Naum, agora a gente chegou em Abacuque. E agora falta Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e Mateus. Então, a gente começa o Novo Testamento daqui 1, 2, 3, 4 livros. E Abacuque tem 3 capítulos. A gente vai terminar muito rápido, com certeza. Depois Sofonias, que tem 3 também. Ageu, que tem 2. Zacarias, que tem... Zacarias tem um pouquinho a mais. Zacarias vai ser um pouquinho maior. Deixa eu ver. Zacarias. 14. Zacarias, que vai ser o mais longuinho que a gente vai ler agora. Aí depois Malaquias só tem 4 e chegamos em Mateus, Novo Testamento. Que bênção. É isso, tá? Então fiquem com Deus. Bom restinho de noite para vocês. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta para mais um livro. E que Deus abençoe vocês. E qualquer coisa, obviamente, podem chamar sempre, tá? Um beijo, gente. Bom descanso.